Que conselhos é que dás a quem queira empreender? O que é que tu achas que é fundamental uma pessoa ter para conseguir prosperar no mundo dos negócios? Não é possível empreender não estando realmente nesse lugar de merecimento, porque caso contrário nós vamos para o negócio com uma profunda escassez. E o que é que o negócio nos vai devolver? Escassez. Às vezes é dessa ingenuidade que nós vamos lá e Fazemos, que é falta de vergonha na cara. Eu digo sempre que o primeiro passo é tu acreditares em ti, desenvolveres uma autoconfiança. A minha liberdade não está no empreendedorismo, ok? Isso foi algo que eu aprendi tarde. A liberdade, ela está em mim, está no meu sentir. Olá, bem-vindas a mais uma Jornada da Empresária. E cá estamos para mais um podcast com uma convidada que, curiosamente, conheci num podcast semelhante a este. E antes de apresentar, eu vou dizer que este podcast tem o apoio da agência digital Vertical Media. Sigam o trabalho deles, é incrível. E agora sim, Ana Gomes, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, mesmo. Estou muito feliz, sinto muito feliz por estar aqui. E parabéns por este teu projeto, parabéns por esta iniciativa, porque eu acredito mesmo que os podcasts são uma oportunidade de semearmos mensagens importantes, histórias importantes, e tão bom que é nos entretermos em casa, no carro, a ouvir conteúdo que nos agrega, conteúdo que nos eleva. Então parabéns pela tua iniciativa. Obrigada, Ana. Olha, e parabéns também por seres a mulher que és, pelo trajeto incrível que tens feito, pela coragem de transformares a tua vida. E és uma inspiração muito grande para mim e por isso também tenho uma honra enorme em ter-te aqui comigo. Obrigada. E gostava que partilhasse um bocadinho connosco do teu trajeto. Acima de tudo, neste momento, quem é a Ana Gomes? Ana Gomes hoje é um sonho inacabado. Eu posso dizer que eu sinto que estou a viver o meu sonho, literalmente, sentada na minha cadeira de poder, com um grande ecrã à minha frente, das infinitas possibilidades que a vida nos traz, e todos os dias eu sinto que há mais um bocadinho que o meu sonho cresce, é mais um bocadinho que o meu sonho se manifesta, se realiza. Então eu sinto que hoje sou um sonho inacabado, consciente, presente de quem eu sou, dos meus valores, da minha missão, do meu propósito, onde eu quero estar. Sobretudo isso para mim hoje é muito claro, que é a minha visão, e às vezes eu sinto que eu já estou a trabalhar a visão da visão, sabes? Eu vejo-me no topo da minha montanha e por trás da minha montanha eu vejo mais montanhas, porque é o meu sonho, porque o meu sonho ele é tão grande, o meu sonho ele cresce a cada dia, que é nesse lugar que eu estou. E eu brinco muitas das vezes, ainda fui dar uma palestra ao Porto, aliás, fui fazer um pequeno almoço no Porto de manhã e fui dar uma palestra à tarde. E quando eu estava no pequeno almoço tinha lá um sonhador, éramos 12, e só havia um sonhador, aliás 2, eu e ele. E quando eu olhei, quando eu comecei a senti-lo, eu disse assim: tu és um sonhador, toca aqui. Eu sei reconhecer um sonhador. Então, na palestra que eu fui dar à tarde, a mesma coisa, éramos uma plateia, sei lá, de 50, 70 pessoas, e havia um sonhador, esta plateia. Então sonhar, e não é à toa que nós estamos a começar o nosso podcast por isso, que é sonhar é para todos, mas nem todos conseguem sonhar. Ou muito poucos conseguem sonhar. Então eu senti aqui também de reforçar aqui este meu lado sonhadora, porque tão bom que é sonhar, não é? É curioso porque eu fui a um evento de desenvolvimento pessoal, o Restart, o ano passado, e numa das partilhas que nós fazemos, porque nós fazemos alguns exercícios, e um deles era o da minha visão a 10 anos. E eu escrevi tudo aquilo que eu acredito que vai acontecer daqui a 10 anos, e depois no final do exercício eu fui partilhar com uma pessoa aleatória que estava junto a mim, e no final a senhora disse-me: bem, você vai fazer isso tudo? E eu, sim, pelo menos eu estou a sonhar e vou fazer tudo para conseguir realizar. Ela: uau, parabéns, porque está lá em cima. Sabes, e aquilo que eu faço muito também com as minhas alunas é: ok, já estás, não é? 10 anos, estás-te a ver aí. Agora imagina-te lá. Imagina que tudo aquilo que tu me estás a partilhar há 10 anos já é real, já aconteceu. O que é que vai acontecer a seguir?
projetar aí mais 5 anos em cima desses 10. E isto é trabalhar a visão da visão. E porquê? Quando eu trabalho a visão da visão, o que é que eu estou a dizer ao meu inconsciente? Já é. Olha lá, sente lá no corpo a alegria de tudo aquilo que tu manifestaste há 10 anos. Celebra já, como se fosse real, já aconteceu. E para a nossa mente não existe passado nem futuro. A mente não consegue distinguir o tempo. Então, quando eu estou a assumir que aquilo é real, a viver, a sentir que aquilo é real, eu já estou a dizer à minha mente que já é. Se eu já estou a dizer à minha mente que já é, qual é a probabilidade disso acontecer até mais rápido? É enorme! Então, bora lá trabalhar a visão da visão, não é? Eu estou aqui, já me estou a imaginar aqui, a sentir que estou aqui, e bora, mais um bocadinho para a frente. E isto é trabalhar a visão da visão, é a montanha da montanha, sabes? É quando tu estás em cima da montanha, tu começas a ver várias montanhas e começas a saltar de topo para topo. Tal, agora estou aqui, ok, quando eu estiver aqui, para onde é que eu vou? E isto começa a ser assustador. Às vezes eu assusto-me. Eu assusto-me para onde é que vai dar. Eu assusto-me com o meu próprio sonho, que é tipo, e aí entra a minha crença de merecimento. Que é, meu Deus, será que eu sou merecedora disto? Eu sou merecedora de tamanha abundância. E a crença de merecedora é outro tema que podíamos estar aqui horas a falar. Exatamente. Olha, tu hoje tens essa visão grandiosa, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu venho de uma crença de merecimento, de muita baixa crença de merecimento, muita escassez. Uma mãe muito escassa emocionalmente, um pai muito escasso emocionalmente, muita dor, muita ferida, e até me começar a trabalhar, eu não tinha consciência que essa crença, essa falta de merecimento, ela não era minha, ela era dos meus pais. E só quando eu comecei a fazer esse trabalho de autoconhecimento, de investir em mim, de mergulhar em mim, é que eu comecei a perceber, calma, eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai, eu não sou a minha história, eu não sou as minhas emoções, eu nem sequer sou as minhas experiências no passado, eu sou muito mais do que isso. E esta visão, o trabalho de autoconhecimento trouxe-me esta visão e esta abundância do meu ser, de me começar a olhar para dentro de um lugar inteiro, de um lugar presente e de um lugar verdadeiramente abundante. Isso naturalmente que me trouxe esta capacidade de projetar a minha vida hoje, a longo prazo, deste lugar de fé, não é? Porque eu hoje sou uma mulher de fé, nem sempre fui uma mulher de fé, hoje sou uma mulher de fé, e quando eu falo de fé não é fé na religião, é fé naquilo que eu não vejo, é fé acreditar em mim, é acreditar em mim, acreditar no meu potencial, acreditar, e falávamos disso há pouco, que é, eu vejo potencial em mim, todos os dias, porque eu olho há um ano e vejo, quem é esta pessoa há um ano? Olha onde eu estou hoje, olha onde eu estava há um ano. Então, se num ano eu consegui fazer este trajeto incrível, consegui construir tudo aquilo que eu já construí num ano, nossa, onde é que eu vou estar daqui a um ano? Onde é que eu vou estar daqui a 5? Onde é que eu vou estar daqui a 10? Daí a visão da visão, a importância de nós construirmos a visão da visão alavancada num sonho. Por isso eu dizia no início, hoje eu vivo o meu sonho. E o meu sonho ele é inacabado, ele é tão grande, ele é muito maior do que eu. E é isso que me dá alento. Então, eu hoje sou essa mulher e nem sempre fui. Como é que isto se trabalha? Como é que acontece este shift? Com muito trabalho de autoconhecimento. Como começou o teu trajeto enquanto foi empreendedora? Certo. Como é que começou? Então, Foi a tua história? Eu tenho um exemplo em casa de muito trabalho. Meus pais eram ambos empreendedores na área da saúde. Eram ambos enfermeiros com a sua clínica, com o seu espaço. E eu cresci num ambiente que tinha duas hipóteses. Ou era médica ou era advogada, porque tudo o resto não existia. Hoje eu olho para trás e teria adorado ter feito um curso de comunicação ou de psicologia, não é? Hoje eu olho, não é? E vejo como os meus pais me limitaram, como eles me castraram. Com os sonhos deles. Os sonhos deles, não é? E com os medos deles, que na cabeça deles só um advogado ganha dinheiro e só um médico ganha dinheiro. Todos os outros ganham, mas não o suficiente para ter um bom nível de vida. E hoje vejo com muita clareza isso. Então eu acabei por ir para um curso de Direito contrariadíssima, né? Como deves imaginar. E o que é que acontece? A minha mãe adoece durante a minha adolescência com um cancro de mama, então eu passo grande parte da minha infância, da minha adolescência com uma mãe doente. Minha mãe morre quando eu tenho 20 anos e meu pai morre quando eu tenho 21. Então eu literalmente fico sozinha, sem grande ajuda, já não tinha avós, aliás eu conheci os meus avós, eu era muito pequenina, nem me recordo sequer, e fiquei literalmente sozinha no mundo.
sem apoio. Nunca tive uma grande proximidade com a família do meu pai, com os irmãos, porque o meu pai também ele teve irmãos fruto de um segundo casamento do meu avô, que não teve nunca relação, nem os conhecia, para teres ideia. Enfim, aquelas histórias antigas, não é? A minha mãe, eu nunca tive grande proximidade também com as minhas tias, nem com a família do lado da minha mãe, porque enquanto a minha mãe esteve com o meu pai não era uma pessoa bem-vinda à família, então de alguma forma isso criou ali uma cisão, um afastamento. Eu realmente fiquei sozinha e de repente o que é que eu tenho a braços? Uma clínica para gerir. A clínica deles. Ou seja, quando a minha mãe adoece, ela já me começa a dizer, olha, queres ficar com a clínica? Eu vou morrer, não é? Porque a minha mãe é uma pessoa extremamente fria. Eu vou morrer, o que é que tu queres fazer da tua vida? Queres ficar com este negócio ou queres que eu venda? Imagina, tipo 16 anos, ok? Na altura, eu lembro-me na época que eu tinha um medo enorme de ficar pobre. Eu cresci com medo de ficar pobre. Eu fui para a adulta, já, com o meu negócio, com medo de ficar pobre, há 10 anos. Ou seja, isto é uma crença que me acompanhou durante muitos anos. Na realidade, o medo de ficar pobre era também do meu pai, porque o meu pai viveu muita escassez na sua infância, muita escassez mesmo. Sobretudo quando ele teve que sair de casa com 10 ou 11 anos e vir sozinho, viver para Lisboa sozinho. Então, meu pai sofreu muito, porque por conta da morte da minha avó quando ele tinha 9 anos, por conta dos maus tratos da madrasta, por conta da não relação com o pai, meu pai realmente passou muita escassez e havia nele um sentimento o medo de ficar pobre. Eu lembro-me disso, eu recordo-me do meu pai. Então, eu vou para a vida com esse medo de ficar pobre, porque também era um medo que era deles, não é? Que já vinha deles. E eu recordo-me a mim me perguntar o que é que eu quero fazer e eu, sem consciência naturalmente, pensei, isto é a única solução para eu não ficar pobre. Tipo, é eu ficar com um negócio pronto, não é um negócio, mas é um negócio. E eu vou saber, ela dá dinheiro, se dá dinheiro para eles, também vai dar dinheiro para mim. Pronto, eu fico safa. E eu tenho aqui a minha vida feita. E assim foi, disse, não, eu vou ficar com o negócio. Eu quero ficar a gerir a clínica. Isto com 16 anos. E a minha mãe diz-me assim, tá bem, então é melhor começares a aprender, porque muito em breve vais mesmo tomar a frente da clínica. E assim foi. Com 16 anos toda a gente ia para o cinema, ia brincar, ia sair, ia se divertir. E a boa Dana tinha que estar a trabalhar na clínica e a aprender com o método que eu hoje me farto de rir, que era a minha mãe não ensinava. A minha mãe dizia assim, aqui pões uma cruz, aqui pões não sei o quê. E eu dizia, mas porquê que faz isto? Aprende, que é assim. Toma notas. E eu tinha um caderno, que eu por acaso ainda tenho de ver onde é que está esse caderno. Um caderno onde eu escrevia as coisas, os passos, o passo a passo, que é como é que se preenchia os papéis, como é que se fazia contactos às seguradoras, como é que as cobranças eram feitas, como é que os fax eram enviados. Para tudo havia uma forma de fazer. Só que a minha mãe nunca me ensinou o porquê. Pois, que é a base, que vais fazer. Então eu tinha um caderno gigante com N cábulas e eu sentava-me a abrir o meu caderno e sei, página 7, ok, é este o papel, página não sei o quê. E eu vivi nisto. Imagina, eu comecei assim a gerir o meu negócio com um caderno, com dicas de como fazer e como a burocracia, não é? Como resolver a burocracia do negócio. Eu fui cresci, não é? Entretanto, depois fiquei sozinha no negócio, com a morte do meu pai, claramente eu fiquei à frente do negócio. Tinha, na época, minha mãe deixou-me 2 sócios, porque sentiu que de alguma forma eu não estava preparada para ficar sozinha no negócio, então ela vendeu a cota dela a um médico e um fisioterapeuta. Mais tarde eu acabei por comprar a cota a esse fisioterapeuta e ficar sozinha com o médico, porque eu já tenho isso em mim, hoje eu reconheço isso. Há uma líder que já mora em mim já há muitos anos, desde que eu nasci. E eu comecei a sentir curiosidade, que é, ok, se eu estou aqui, e a curiosidade eu tenho uma máxima que é, independentemente se eu gosto ou não gosto, eu vou fazer o meu melhor. Independentemente se eu estou aqui com empatia ou menos empatia, eu vou dar o meu melhor. Porque não é sobre outra pessoa, é sobre mim, é sobre aquilo que eu estou disponível para entregar. Então eu recordo-me nessa época de pensar, ok, se eu estou aqui,
pá, eu quero aprender, eu quero compreender o porquê que isto acontece assim, eu quero crescer, eu quero entregar o meu melhor, eu quero fazer melhor. E comecei realmente a ter essa curiosidade, a procurar mais informação até na área da saúde, como eu vinha da área do direito, é uma área muito técnica, começar a ter mais informação sobre a parte da saúde, a parte de gestão, a parte mais operacional do negócio, e começa a provocar em mim essa vontade de ser melhor naquilo que eu estava a fazer. E assim vivi durante uma série de anos. Eu recordo-me quando os meus pais partiram, eu tinha 20 e tal médicos, e que poucos anos depois, 5 ou 6 anos depois já éramos 40 e tal, e 10 anos depois estávamos a mudar de instalações para um espaço ainda maior, com todo novo, com as obras todas feitas e pensadas para as nossas necessidades e para aquilo que nós realmente queríamos expandir. Ou seja, eu hoje olho e penso assim, uau, grande pinta, que idade tinhas? Então isto foi entre os meus 21 e os meus 30. Entre os 21 e os 30, que ficaste sozinha, Sim, no negócio com sim, esses sócios. sim. Então eu sinto isso, e esse meu outro sócio aos 23, mais ou menos 24, ele saiu, portanto ele nem faz parte desta mudança de instalações e desta nova fase do projeto, portanto isto já acontece depois da saída dele, ou seja, eu meti na cabeça que era para ele sair e que realmente ele não agregava e que eu não me identificava com os valores dele, nem com a forma dele estar no negócio, pá, sabes, eu meti, e parecia fácil, hoje eu olho, que é no fundo também de uma ingenuidade, que é tão bom, ai. Às vezes é devido a essa ingenuidade que nós vamos lá e Fazíamos, que é falta de vergonha na cara. Eu não tinha vergonha. Que é, eu chegava ao pé de assim, eu não sinto, estás a ver? Eu não dizia eu não sinto, o sinto hoje é meu. Eu não acho que tu sejas uma mais-valia para o negócio. Estás a ver, com 22 anos, sem filtro. Eu não acho que sejas uma mais-valia para o negócio. Sinceramente, não acho que agregues nada ao negócio. Quer dizer, eu tinha esta abertura, esta frontalidade. papas na língua. Sem papas, não é? Sem papas na língua. E isso eu hoje olho para trás e foi essa minha autenticidade, essa minha coragem também de expressar aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, não é? Hoje eu consigo dar nomes àquilo que eu fiz, que me fez ser audaz, que me fez sair da minha zona de conforto. E mais uma coisa, confiar de que era possível. E eu durante muitos anos achei que estava desconectada da minha fé. Porquê? Porque mais uma vez associei fé a Deus, e quando os meus pais morrem eu pensei, isto é mesmo muito injusto. Isto é mesmo muito injusto, eu não mereço nada disto. E chateei-me com Deus. Fechei a porta e disse, olha, estás cortado aqui, não és bem-vindo. Isto não se faz. Tanta gente que rouba, tanta gente que mata, tanta gente com tanta maldade. Porquê eu? Porquê os meus pais? Então eu senti que fechei essa porta. Ao fechar essa porta, naturalmente que eu fechei a fé em mim. Como é que tu tiveste a força para agarrar no negócio depois de perderes os teus pais? Olha, eu recordo-me estar no funeral do meu pai. Aliás, recordo-me do funeral da minha mãe, do meu pai não verteu uma lágrima. Não chorar. A morte dos meus pais eu já chorei depois dos 40, para teres ideia. Tenho 48 hoje. Eu sinto que eu sou uma mulher forte. Eu sou mesmo uma mulher forte, sempre fui uma criança forte. E eu tive muitos episódios na minha infância com a minha mãe, que não seria para este podcast, seria para outro podcast, a minha infância, e mesmo assim não sei se chegaria. Eu tive uma infância abundante, no sentido de nunca me faltou nada, pelo contrário, tudo aquilo que eu pedia, os meus pais me davam, mas tive uma infância muito escassa em amor, muito escassa em presença, muito escassa em colo, muito escassa em exemplo, no sentido de amor próprio, autoestima, autovalorização, não é? Eu venho desses exemplos. Na altura era normal. Infelizmente eu ainda vejo isso hoje acontecer, não é? Infelizmente eu ainda vejo isso hoje acontecer. Então, na época, com a falta de informação e com a falta de ferramentas que os nossos pais tinham, porque hoje em dia nós temos ferramentas à nossa disposição, que os meus pais não tinham há 30 anos, não é? Como é óbvio. Então eu hoje eu olho para eles e reconheço essas faltas e sinto que muito rapidamente eu fui convidada a me conectar com o meu porto de abrigo, com a minha força. Para quê? Para me proteger. Para me proteger da minha mãe, da obsessão que a minha mãe vivia em minha função, dos ciúmes doentios que a minha mãe tinha do meu pai, ao ponto, imagina, de eu viver
essa minha infância, eu recordo-me ser, sei lá, devia ter pai uns 10 anos, e de desejar que aqueles meus pais não fossem os meus pais biológicos. De eu sonhar que um dia os meus pais verdadeiros vinham me bater à porta e vinham me tocar. Ou seja, o meu sentido de não pertença àquela família era tão grande, ou seja, não me identificava nada com aquilo que via, que eu sinto hoje com o conhecimento que tenho, que é, eu ativei em mim a guerreira, muito cedo, muito jovem, assumi o meu lugar de, ok, eu sou forte, eu consigo. Então eu fui começando a desenvolver o músculo, porque a coragem e a força é um músculo. Ela trabalha-se, ela desenvolve-se. E eu comecei a desenvolvê-lo por conta da minha história, que hoje eu sei que nada acontece por acaso, não é? Isso aconteceu porque tinha que acontecer, porque eu precisava de ancorar em mim essa força, para quando isso acontecesse, a perda dos meus pais, a partir dos meus pais se efetivasse, eu estivesse num lugar onde eu estivesse disponível para agarrar essa força. E foi isso que aconteceu. Então eu basicamente, eu fiquei uma pedra. Eu virei uma pedra. Quando o meu pai morreu, não quando a minha mãe morreu, confesso, eu já disse isto até em vários podcasts, eu senti alívio quando a minha mãe morreu. Alívio. Ok, isto é bem duro, mas foi isto que eu senti. Senti alívio, porque eu senti, a minha mãe, ela era tão castradora, a minha mãe era tão manipuladora, tão obcecada, tão obsessiva, ela sufocava-me. Minha mãe sufocava, minha mãe não me deixava brincar com o meu pai, minha mãe não me deixava sentar no colo do meu pai, o meu pai era um bicho-papão, só a minha mãe é que gostava de mim, só a minha mãe era a única pessoa capaz de me compreender no mundo, estás a ver? Minha mãe fazia isto, depois sempre no lugar de muita vitimização, porque coitada estava doente, porque coitada vivia em dor, sabes? Então eu cheguei a uma altura que é tipo, morre, sabes? Nem morre, vai! Já não aguento mais. Então, quando a minha mãe morre, eu penso assim, que alívio, agora finalmente eu posso ser livre. Fazer as minhas coisas, de poder estar com o meu pai, de poder fazer as minhas coisas da minha vontade, do meu jeito, sem que ela esteja lá em cima a criticar, a controlar, a querer saber, sabes? Eu lembro da minha primeira viagem que eu fiz na escola, que era a viagem de finalistas do primeiro ciclo, sei lá, já nem me recordo. Minha mãe foi atrás. Era a única mãe que lá estava. Fomos todos para Benidorm, para a Espanha, e a minha mãe foi atrás de mim. Eu tive a semana toda sem falar à minha mãe, sem lhe dirigir a palavra, a fingir que eu não a conhecia. Esta era a minha mãe. Então, quando ela morre, eu juro-te, eu pensei assim, olha que alívio. O que eu não estava à espera era que um ano depois fosse o meu pai. Porque nesse ano que a minha mãe parte, eu descubro que afinal eu tenho um pai. E que tenho um pai completamente diferente daquele que a minha mãe me fez acreditar que ele era. Mas o meu pai não era o marido da minha mãe. Meu pai era outra pessoa. Mas a minha mãe, como o via de uns outros olhos, com outros olhos, que eram os olhos da dor dela e da falta de amor dela, fez-me acreditar que o meu pai era um tirano, que o meu pai era um homem mau, que o meu pai era um homem egoísta, que o meu pai não me amava como ela. E quando ela morre, eu estou um ano em Belize com o meu pai, literalmente em Belize. De tal maneira o Belize que eu vivi nesse ano com o meu pai, que eu não fui capaz de me sentar com ele e dizer: quem és tu? Quem é este homem que eu nunca conheci? Mudar-se? Ou sempre foste assim? Eu pensei, melhor, estás a ver, 20 anos, que a melhor é estar calada, porque não vai eu dizer alguma coisa, não vai eu tomar consciência e mudar, isto está tão bom, para mim se estiver assim está incrível, nunca pensei estar aqui, não é? Olha eu no topo da minha montanha, nunca pensei estar aí neste lugar com o meu pai. O que eu não esperava era um dia chegar a casa e ter o meu pai morto, não é? Isso é que eu não esperava. Isso para mim foi, mais uma vez, foi uma grande puxada de tapete para mim do universo, que é tipo, que eu não mereço isto. Mas ao mesmo tempo o que é que isso me trouxe? Trouxe-me mais uma vez a guerreira, estás a ver? Trouxe-me em mim essa, ok, se eu conseguir superar a minha mãe, e se eu vou conseguir superar o meu pai. Então eu aí com o meu pai, com a minha mãe foi a cena do alívio, com o meu pai foi, não, agora estás por tua conta e é contigo que tu podes contar e bora lá. Então eu estava no velório do meu pai, eu lembro-me de estar em casa na altura do namorado, eu estava a jogar às cartas no velório do meu pai. Jogar às cartas, no sentido de eu vou-me tirar da dor, né? Desanestesiada, estás a ver? Vou-me tirar daquele lugar, eu quero me distrair, quero que isto passe rápido. Porque não pensar no assunto. Porque quando o meu pai for enterrado, enterra-se tudo. Enterra-se tudo. E depois desse momento, eu sinto que
que eu criei uma capa, sabe, daquelas capas, dura, aquela carapaça, dura, impenetrável, de uma autoridade, não é uma autoridade, uma altivez e de uma arrogância, sabes? Eu com 22 anos, ou 23 anos, olá, ninguém me viesse dizer que eu não conseguia fazer, ou que era impossível, que ninguém se atrevesse a dizer-me isso, ou que ninguém se viesse a questionar o que é que eu estava a fazer. Ninguém, porque eu virava um bicho, uma arrogância, sabes, de bicho mesmo. E eu vivi assim durante vários anos. Essa fui eu. Bom, isto era outro podcast. Falando aqui do tema principal do nosso podcast, que é o empreendedorismo, tu tiveste a clínica. Eu sei que depois foste para a imobiliária. Então, depois da clínica, ver aqui este mundo. bora lá, passei aquele salto. Então eu estive na clínica 18 anos, por aí. E no final, porque a clínica não era o meu sonho, eu comecei a sentir vontade, e isto é um bom exemplo de empreendedorismo, que é quando nós não estamos felizes no nosso fazer. Eu comecei a sentir, ok, isto já não é o meu lugar, eu quero criar um projeto meu de raiz, eu quero criar um negócio numa área se calhar completamente diferente, mas o quê? Não é? Se calhar como muitas pessoas estão a ouvir, mas fazer o quê da minha vida agora? E agora vou para onde? Vou deixar isto? Isto é certo? Mas vou o quê? Vou para o incerto? Eu ainda não sei para o que vou. Então eu recordo na época de mentalmente tomar uma decisão. Isto sem muita, hoje sem a consciência zero que eu tenho hoje, não é? Por comparação. Mas assim, ok, eu já tomei a decisão. Eu lembro-me de estar a fazer esta conversa comigo, não é? Eu já tomei a decisão. Eu quero sair deste lugar. Para mim, está feito. Quando é que eu quero sair? O mais rápido possível. Eu já não sou feliz aqui. Eu não quero estar neste lugar. Eu já não estou feliz com a fazer o que eu estou a fazer. Eu não me identifico com esta área. Eu quero ir para outra área. Ok, também já sei que não é esta área. É outra área, estou disponível para trabalhar outra área. Mas o quê? Tem paciência porque tu vais descobrir. Então eu tomei essa decisão, passaram-se 2 anos. 2 anos, casei-me no meio, segunda vez, separei-me, outra vez, depois tive mais 2 anos sozinha, portanto na realidade não foram 2 anos, foram quase 4, e aí no final do 3º ano, próximo já do 4º, eu encontro o meu atual marido, David. E eu já conhecia o meu atual marido já desde pequenos. Ele era o melhor amigo do meu primeiro namorado. Ai, que giro. E quando eu bati os olhos no David, aquilo foi claramente um encontro de alma. Que é tipo, eu pensei, é ele, sabem? É ele. Tipo, sabem, alma gêmea, é ele. Eu já conhecia há 30 anos, mas nunca olhei para ele desta forma. E quando eu olhei, pensei, ok, e uma semana depois estávamos a viver juntos. Portanto, era mesmo eu. E na época, ele estava a chegar do Brasil e estava a montar um negócio de imobiliária, que era a área dele. Ele é da Direito e também largou o Direito para se dedicar ao imobiliário, para fazer o negócio dele, fazer o caminho dele. E estava justamente a montar, imagina, nós encontramos em novembro, ele chegou em outubro. Então ele estava literalmente a montar. Eu recordo-me de ir lá ao espaço e cheirar a novo, a tinta, ou seja, aquilo era tudo muito recente. E eu disse assim, que interessante, olha que área gira. E entretanto começámos a viver juntos, eu comecei a sentir a dificuldade dele, porque estava a começar e porque as coisas no Brasil também tinham trazido ali alguma resistência e alguma dor. E eu disse assim, olha, eu quero te ajudar. E ele disse, a tua ajuda é super bem-vinda. E eu quero-te no negócio. Eu disse, olha, aí está, um novo marido e um novo negócio. E isto só foi possível porque eu já tinha tomado a decisão lá atrás, 4 anos, que é, eu não quero estar aqui, este lugar não é para mim e eu quero um projeto novo. Eu na época era deputada municipal da Câmara de Loures, ou seja, tinha a clínica, era deputada e estava prestes a meter-me num negócio novo, não é? E tempo, como nós queríamos muito, nós arranjamos. E quando não arranjamos, é desculpas que nós andamos a arranjar. É só desculpas. Quando nós queremos fazer acontecer, as coisas acontecem e nós vamos lá e pau. Então imagina, era deputada, estava com a clínica ainda às costas e a começar um negócio novo que eu não sabia nada de negócio. A minha experiência de imobiliário era enquanto investidora, de comprar e vender, mais nada, e ter alguns imóveis em arrendamento.
não é nada. A pessoa já não tinha a perspectiva do broker, a perspectiva do dono do negócio da agência. O meu primeiro ano foi a estudar. Eu estudei. Eu fiz 500 mil cursos. Tudo aquilo. Ele só me dizia assim, não achas que isso é demais? Dizia-me o meu marido. Não achas que isso é demais? Talvez seja um curso a mais. Porque é impossível tu conseguires assimilar tanta informação. Só que eu ainda vinha do quê? De uma grande crença de merecimento e de escassez. Ainda achar que era nos cursos que eu ia aprender e que eu ia ganhar a segurança para desenvolver o meu trabalho. E muitas das vezes a empreendedora perde-se aí, ou o empreendedor, que é na quantidade de cursos, que eu fiz na minha vida, sempre à procura da solução, sempre à procura de mais uma ferramenta que me empoderasse, sempre à procura de mais alguma coisa que me desse outra perspectiva. Hoje eu sei que tudo aquilo que eu preciso está dentro. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente, mas diz-me. Que conselhos é que dás a quem queira empreender? O que é que tu achas que é fundamental uma pessoa ter para conseguir prosperar no mundo dos negócios? Olha, tem que acreditar nela. Essa primeira, para mim, é essencial. A pessoa realmente tem que ter fé nela. Porque se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Não é? Se eu não acreditar em mim, como é que um cliente vai acreditar no meu trabalho? Se eu não tiver consciência, e falava isso esta semana com as minhas alunas de mentoria, e falávamos justamente sobre a diferença entre valor e preço. E eu explicava-lhes, o meu valor, ele não tem preço. O meu valor é impagável. Tantas são as pessoas que chegam até mim e dizem assim, aquilo que tu fizeste para mim não tem preço. Este é o preço do meu valor. O meu valor não tem preço. Tá, então o que é o preço? O preço é o preço do serviço que eu estou a prestar naquele momento, naquela troca com aquele cliente, que é uma parte do meu valor. O serviço reflete uma parte do meu valor. Mas o meu valor, ele é infinito, ele é imenso, ele é estrondoso. Então, se eu não estiver neste lugar de automerecimento, não é? De merecimento, de autovalorização, de fé, de acreditar realmente no meu poder, eu não estou disponível e não vai acontecer. Por isso é que tantos negócios hoje em dia, como tu sabes, abrem e fecham. É uma porcentagem, não sei agora de cor, por acaso, mas sei que todos os anos a porcentagem de negócios que fecha cada vez é maior, das microempresas. Uma empresa hoje em dia está aberta de 1 a 3 anos, no máximo, que é ridículo. E no primeiro ano é estrondoso a quantidade de empresas que fecham. Então isto há que pensar, ou seja, nós realmente vivemos momentos de profunda escassez emocional, de profunda falta de autoestima, de amor próprio, de autovalorização, e não é possível empreender não estando realmente nesse lugar de merecimento. Porque caso contrário nós vamos para o negócio com uma profunda escassez. E o que é que o negócio nos vai devolver? Escassez. E que pessoas é que nós vamos atrair para o nosso negócio? Pessoas escassas e clientes escassos, clientes que vão estar sempre a pôr em causa o nosso valor, o nosso preço, o nosso posicionamento. E eu, enquanto eu não tiver a voz de me dizer assim, oi, não, no meu trabalho mando eu, no meu preço sou eu que o defino, o valor sou eu que sei qual é o meu valor, não és tu. Eu sou muito grata quando as pessoas me dizem que não há dinheiro que pague aquilo que eu fiz, mas eu não vivo disso. Agradeço de coração, com muita humildade, mas não é isso que me alimenta. O que me alimenta é a fé no meu próprio trabalho, a fé no meu próprio caminho, e eu olhar para trás com tanto orgulho, Salles, e olhar, sobretudo este último ano que passou, a quantidade de coisas que eu construí, a quantidade de saltos quânticos, o número de saltos quânticos que aconteceram na minha vida neste último ano. Mais uma vez, olha o potencial, não é? Tipo, eu olho para mim e eu fico deliciada com a minha própria história, que é, olha o potencial há um ano, se isto aconteceu para trás, olha lá há um ano, uau, já sou muito mais sábia hoje do que era há um ano, então naturalmente aquilo que vai acontecer daqui em diante é maior. Vai ser grandioso, é porque acreditas em ti. Eu digo sempre que o primeiro passo é tu acreditares em ti, desenvolveres uma autoconfiança naquilo que tu és, nas tuas potências. Isso é um músculo e trabalha-se, não é assim. Um dia acordei autoconfiante, adorava dizer que assim, mas não é. É um trabalho realmente de persistência, consistência, amor próprio, foco, disciplina, não é? Disciplina é amor. Disciplina é o maior ato de amor para connosco, porque é através da disciplina que nós aprendemos, é através da rotina que nós aprendemos. E tu hoje em dia também ajudas mulheres a fazerem esse trabalho. Ajudo porquê? Porque entretanto vendi o meu negócio. Pronto. 10 anos de imobiliária, um negócio altamente abundante,
mesmo abundante, premiado, reconhecido em Portugal e fora de Portugal, uma equipa de 80 pessoas, trabalhamos segmento de luxo, premium e de luxo. Chegou um momento em que eu senti que também já não era ali. Senti exatamente aquilo que eu tinha sentido 14 anos antes, que é este lugar já não é para mim, estas pessoas, este lugar é pequeno para mim. Eu tive a sensação há um ano de sentir este lugar é pequeno para mim. A minha mensagem, ela está-se a asfixiar. A minha mensagem, ela é grande demais e a minha mensagem é do mundo. Olha o meu sonho. A minha mensagem é do mundo e eu preciso de ir para o mundo. E decidimos, eu e o meu marido, de vender um negócio. Vendemos um negócio, eu fiz de janeiro um ano. E este ano tem sido assim um carrossel montanha-russa de emoções, primeiro, de aprender a lidar, a não ter um negócio e não ter o telefone a tocar e as pessoas a dependerem de nós, não é? O desapego. Depois, o me descobrir neste meu novo lado de mentora e de palestrante e de especialista, não é? De eu me assumir este lugar de especialista de liderança consciente. De trazer para a liderança, que foi sempre o meu mundo, uma coisa que para mim hoje faz-me todo sentido, que é consciência. Não é? Porque eu não trabalho só liderança. Se quem quer aprender liderança pura e dura dos livros, eu não sou a pessoa. Eu trabalho liderança com consciência. É desde dentro trabalho, para fora. De dentro para fora. Ou seja, tudo aquilo que eu quero ver no meu negócio, tudo aquilo que eu quero ver refletido na minha casa, na minha família, eu primeiro construo em mim, dentro. E depois sim, eu começo a ver fora. É uma dança. Da mesma forma que tudo aquilo que está fora reflete muitas das vezes o caos que vai dentro. E é isto que eu trabalho. É nesta dança, sabes? É neste jogo, porque na realidade é um jogo que o meu trabalho está assente. Então este ano tem sido absolutamente incrível, porque o meu trabalho deu um salto quântico, literalmente, ou um salto quântico, porque tu te permitiste, porque eu me permiti e sobretudo porque eu acreditei. E isso é muito interessante, tu me estás a dizer do permitir, porque eu posso acreditar, mas se eu não me permitir, se eu não me der permissão eu vou ficar refém da minha crença, de qualquer crença que eu viva, seja ela do merecimento, seja ela do que for. E é muito interessante, então eu diria que para empreenderes, precisas de ter fé em ti, acreditares mesmo no teu valor, acreditares mesmo que o teu valor ele é inegociável, ele é maior do que tudo, é maior do que tu. E te permitires viver esse momento e só assim nós nos sentamos em cima do nosso sonho, sabes, literalmente, às vezes assim, sabes aqueles tojos, aqueles mecânicos, né? Que a pessoa vai com uma mão e fica em cima do tojo, às vezes eu sinto que o meu sonho está ali e eu estou tipo, bora lá! Pai, a vida é isso, não é? A vida, para mim, se não tiver adrenalina, se não tiver emoção, a vida é morna e eu sou intensa, eu sou daquelas que gosta de viver a vida, senti-la, sabes, de saborear o amargo da vida, mas está lá para saborear o doce da vida. Então essa sou eu. Uau, e tu acabaste por responder à última pergunta que eu faço sempre, que é o que é que tu aconselhas quem quer aprender a fazer? E a propósito, vou informar que nós temos também o nosso curso Empreende, no link da minha bio do Instagram, vão lá obter mais informações, porque realmente o empreendedorismo permite-nos viver uma liberdade de escolha muito grande. E eu queria que tu dissesses, na tua visão, qual é o lado bom e menos bom também do empreendedorismo. Olha, eu sinto que a minha liberdade não está no empreendedorismo, ok? Isso foi algo que eu aprendi tarde. A liberdade, ela está em mim, está no meu sentir. Porque eu hoje em dia posso fazer o meu trabalho de qualquer lugar do mundo e empreender. Então a minha liberdade não está no meu trabalho, está na forma como eu me sinto e estou disponível e me permito viver o meu trabalho. Isso para mim fez toda a diferença, que é, eu sou livre ao escolher como é que eu me quero sentir e ao escolher que permissão eu dou aos outros naquilo que eles me querem fazer sentir. E hoje eu sou muito mestre nisso, na relação comigo, que é, poucas são as vezes, confesso que algumas ainda me apanho lá, não é? Faz parte, mas poucas são as vezes que alguém me tira do sério. Poucas são as vezes alguém que me tira o sono. Poucas são as vezes alguém que me tira, que me desalinha, que me inquieta, que me causa algum tipo de raiva, ou frustração, ou irritação. Mais irritação. Hoje eu sinto que a grande maior parte do meu dia, dos meus dias, são passados com muita tranquilidade,
observando os outros e reconhecendo nos outros exatamente as dores deles, que esse também é o meu trabalho. E aprendendo a viver em espelho e estar constantemente entretida com o meu trabalho de autoconhecimento e com o meu trabalho de desenvolvimento e de expansão de consciência, que é aproveitando tudo aquilo que os outros me enviam para me engatilhar, eu aproveito isso para me trabalhar. Então isso traz-me a mim um estado de tranquilidade, de leveza, presença, que me traz muita paz. Então, só aqui este parêntese, não é o empreender que me traz liberdade, é o sentir que me traz liberdade, é este estado de consciência e de presença que me devolve a minha liberdade. O que é que o empreender me traz? Traz-me a possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida mais desapegada e menos, no fundo, dependente de horários, dependente de pessoas, mais abundante financeiramente, mais próspera financeiramente, o resultado está mais dependente de mim, eu não dependo de um ordenado, não dependo de alguém que vai pressar, dar um preço ao meu valor, sou eu que defino o meu próprio valor, sou eu que defino o meu próprio preço, não é? É o que eu sinto que o empreendedorismo a mim, neste momento, me traz. Traz-me outra liberdade, estás a ver? Traz-me outro sabor, mas que não, para mim, que não é o verdadeiro conceito literal da palavra liberdade. Para mim, a liberdade está dentro, mais uma vez. E mais uma vez ela expressa-se fora como? Através da liberdade de eu colocar o meu preço, de eu trabalhar onde eu quero, de escolher as pessoas com quem eu quero trabalhar, até de escolher os meus clientes. Porque há clientes que me procuram e eu digo, não estás preparado para o meu trabalho. Não estás preparado para fazer este trabalho. Porque a realidade nem toda a gente está preparado para fazer um mergulho interno com esta profundidade. Nem toda a gente está. A maior parte das pessoas está num lugar de vítima, num lugar de queixume, num lugar que é caro, num lugar de que eu não mereço, porque quando é caro é porque eu não mereço. E eu ensino muito isto umas vezes. Se é caro, pergunta-te, é caro, porquê que é caro? É caro porque ainda não tens dinheiro ou é caro porque tu nunca, mesmo com dinheiro, tu te ias permitir pagar? E lá está a permissão que falavas há pouco, super importante, que é, eu posso ser muito abundante ou muito próspera financeiramente, mas se eu não confiar em mim e não me permitir, eu vou ser altamente escassa e a minha vida toda, porque não vou permitir a saborear e viver a vida como ela é. E é sobre isso, liberdade é sobre isso. E empreender, no fundo, que eu diria que é a cereja no topo do bolo, que é a materialização da tua liberdade. Eu diria que seria mais por aí. Uma visão diferente da Ana, que também acaba por trabalhar aqui um desenvolvimento pessoal, que está aqui também agora muito num trabalho de ajudar o outro a descobrir o que tem em si, que pode efetivamente viver a vida que quiser, se trabalhar, se acreditar e se sentir isso que vive. Portanto, desta vez chegamos ao fim de mais uma jornada da empresária. Ana, eu agradeço aqui o teu contributo. Tínhamos aqui conversa ainda para mais outro episódio à vontade. Vai ter de ficar para uma próxima. Portanto, obrigada por estarem desse lado e até breve. Obrigada. Obrigada, querida.